A gente teve o USDA essa semana, o relatório veio mais altista do que baixista, veio com cortes importantes na produção dos Estados Unidos, estoques finais também. Os estoques finais eles foram reduzidos em mais ou menos 5%, que é bastante coisa. Você tem um momento em que a incerteza é pior do que a notícia ruim, Guilherme. O USDA, ele tem um argumento muito forte, positivo, otimista. As produtividades, lógico, que estão variando dependendo de onde você está, mas a gente tem ouvido mais notícia boa do que notícia ruim, Guilherme. Os preços não foram bons, foi uma safra apertada em termos de preços, de comercialização. Os produtores fizeram o que podiam. E os produtores que conseguiram fazer derivativos são os que se deram melhor. Mas o algodão, ele não é namoro, ele é casamento. O produtor que souber e já tiver segurança em fazer derivativos, busca. Se você tiver insegurança, não conhecer, quiser saber mais sobre o mercado, procura a gente nas redes sociais, enfim, no YouTube. A gente vai ter o maior prazer em explicar como isso funciona. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós começamos mais um boletim de mercado aqui no Notícias Agrícolas, dessa vez para falar sobre o mercado do algodão. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços e o que a gente pode esperar desse cenário de cotações daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário é o Peri Passotti Pedro, consultor independente, já está aqui conosco por vídeo. Peri, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui presente no canal trabalhando juntos. Vamos lá. Peri, que leitura a gente pode fazer deste momento do mercado? O que está no radar dos players do mercado neste momento influenciando os preços do algodão? Pois é, a gente teve o USDA essa semana, o relatório veio mais altista do que baixista, ele veio com algumas correções importantes, principalmente na produção dos Estados Unidos, veio com cortes importantes na produção dos Estados Unidos, também em outros países que produzem menos, Mali, Cazaquistão, Uzbequistão, e tudo junto e misturado, quando você soma, a gente teve um corte importante na produção total de 400 mil toneladas. Isso não é pouco, não. Isso é mais ou menos 10% do que o Brasil produz. E quando você olha os estoques finais também, os estoques finais eles foram reduzidos em mais ou menos 5%, que é bastante coisa. Não é suficiente para tirar a gente dos problemas que a gente tem hoje, de consumo baixo, de inflação alta, de incerteza no mercado, né? Eu tenho dito isso no meu canal. Você tem um momento em que a incerteza é pior do que a notícia ruim, Guilherme. A gente preferia ter uma notícia ruim nesse momento e saber como planejar e como trabalhar com ela, do que a incerteza que os compradores lá fora estão vivendo. Eles não sabem quanto eles vão pagar de tarifa se eles comprarem o algodão, quanto eles vão pagar de tarifa na hora que eles forem exportar esse algodão para os países consumidores. Mas tudo isso colocado, o mercado tem andado de lado, ele tem se movimentado em um range pequeno de 4 centavos aí todo o ano, desde janeiro até agora. E essa safra que terminou, ela termina com uma queda importante de preços. Os preços continuaram num quartil menor, historicamente. Não vai deixar saudades em termos de preço não, Guilherme. E se a gente olhar daqui para frente, Peri, o que pode entrar nesse radar do mercado e trazer alguma movimentação, tirar esse mercado dessa lateralidade? Legal. Tem duas fontes, aí depende de quem se acredita, tá? O USDA, ele tem um argumento muito forte, positivo, otimista. O USDA acredita que como essa situação de incerteza vem há bastante tempo, e o consumo baixo também vem há bastante tempo, toda a cadeia, seja quem precisa de estoque de fios, quem precisa de estoque de tecido, quem precisa de estoque de roupa, todo mundo está com muito pouco estoque. E que se essa economia voltar a girar, esses estoques vão ter que ser replenished, que a gente diz, né? Eles vão ter que ser reestocados. E isso vai criar um efeito estilingue que vai fazer com que se compre bastante algodão. Isso pode trazer um aumento de preços mais ou menos na faixa do que a gente gostaria. Já a Outlook acredita que não, que esse desarranjo da cadeia, ele faz com que a China exporte menos para os Estados Unidos e passe a inundar outros mercados com seus produtos, e toda essa incerteza vai gerar um marasmo. Eu, pessoalmente, não estou muito acreditando nem em preços muito mais baixos do que isso, porque você tem política de preço mínimo no mundo todo que abaixo disso vão entrar e vão segurar onde está, inclusive nos Estados Unidos, e nem preços muito mais altos do que isso, porque se os preços subirem muito, a gente vai ter um consumo que vai segurar. Então, o que eu acredito? Eu acredito num mercado ainda lateralizado. O que poderia mudar? O fim da incerteza. E isso vale para todos os mercados de commodities, né?
Se a gente começar a ter batidas de martelo, seja de tarifas de 10%, 15%, 25%, 30%, quando a gente tiver essa situação mais definida e souber o tamanho do dragão, aí a gente pode lutar contra o dragão e o mercado vai devagarinho sair dessa incerteza. Mas por enquanto, a gente não vê isso no radar muito perto não, Guilherme. Deve ser mais alguns meses aí, pelo menos até dezembro, de mercado lateralizado. Ainda dá tempo de alguma coisa importante, um cavalo de pau acontecer no hemisfério norte, seja Estados Unidos, China, Índia, mas a gente já está aí há 3 meses da definição dessas safras e não tem nenhuma grande mudança no radar. A gente precisa de definição mais do que nada. E aí, Peri, agora trazendo essa análise aqui para o Brasil, vamos dividir ela em duas partes. Vamos primeiro olhar para essa safra que ainda está sendo colhida, como é que estão essas condições e essas expectativas com a colheita avançando nesse momento? A colheita tem vindo boa, nós tivemos aí um frio e algumas chuvas fora de hora que ajudaram, principalmente porque você tinha tido um atraso no plantio que está se refletindo num atraso na colheita. Por enquanto, a gente não tem ouvido notícias muito de qualidade ruim, que é uma notícia que corre rápido quando a gente tem esse tipo de situação. Mas o Mato Grosso, por exemplo, que é o nosso maior produtor, ainda está com 20% colhido. É cedo, não dá para soltar rojão ainda, mas a gente já pode comemorar o fato de não ter nenhuma notícia ruim do ponto de vista de qualidade. As produtividades, lógico, que estão variando dependendo de onde você está, mas a gente tem ouvido mais notícia boa do que notícia ruim, Guilherme. Então, nesse sentido, a gente deve comemorar. De novo, os preços não estão onde a gente queria, principalmente o produtor brasileiro, eles estão próximos ali, um pouquinho acima, dependendo de onde você está, da condição de como você faz, do custo de produção, mas já enfrentou períodos piores em que a gente tinha custos abaixo do nível de produção. Tem países que estão nessa situação agora. Estados Unidos, dependendo de onde você está abaixo do custo de produção. Então, não dá para soltar rojão nem comemorar. A produção vindo boa já é uma boa notícia. A gente espera que o resto se ajeite. E olhando ainda para essa safra que está sendo colhida, Peri, como é que está a comercialização? Quanto já foi avançado disso? E como é que devem ficar essas margens pensando nessa temporada de 24-25? Os preços não foram bons, foi uma safra apertada em termos de preços, de comercialização. Os produtores fizeram o que podiam e os produtores que conseguiram fazer derivativos são os que se deram melhor. Então, acredito que tenha sido a safra que eu tenha visto que mais agregou valor você ter operações de mercados futuros, como acumuladores, como venda de calls, como compra de puts, agregadas à sua posição. Quem fez isso, acredito que conseguiu agregar bastante valor. Quem não fez, está amargando um preço médio complicado. Não que o outro seja muito melhor, mas se você consegue colocar 5, 6%, 4% a mais no seu preço final, no seu faturamento, num negócio que tem às vezes 10, 15% de lucro, né, de bottom line, né, de linha final, 4, 5% faz uma diferença muito grande. Então, a maneira que a gente vê é essa. Não foi um ano bom no mundo inteiro, não foi um nível de Nova York que faça a gente soltar rojão. Quem vendeu antes de janeiro vendeu melhor, quem vendeu e fixou antes de janeiro vendeu melhor do que quem vendeu depois de janeiro até agora. Mas ainda acima do custo de produção, acima do que os outros países estão tendo de resultado e, mais uma vez, a produção brasileira se mostra resiliente e a gente deve ter esse aumento consolidado nesse próximo ano e nos outros a vir. Aí, se a gente olhar para a sequência, Peri, como é que todo esse cenário que a gente conversou, destacou aqui, pode influenciar na tomada de decisão, nas movimentações do produtor brasileiro, já pensando aí em 25, 26? Uma parte grande do que a gente planta, ela é milho, mas o crescimento, ela compete com o milho, né? Então, uma parte grande do que o produtor colhe é safrinha e na hora dele planejar a safrinha, ele vai olhar para isso de algodão e de milho e vai tomar a decisão dele. Mas o algodão, ele não é namoro, ele é casamento. Então, o produtor que planta algodão, ele tem que ter o melhor agrônomo, ele tem que ter as melhores máquinas, ele tem que ter o melhor preparo do solo. E o preparo do solo, as máquinas, a algodoeira, o investimento que ele faz na fazenda para algodão, o capex, o milho não paga. Então, mesmo que haja uma reversão, essa reversão seria pequena. No momento não é o que está apontando, a gente acredita que a produção brasileira vai continuar se expandindo, o algodão brasileiro tem um potencial monstruoso. Há 2 anos, nós pela primeira vez passamos os Estados Unidos como maiores exportadores do mundo
numa história aí de 250 anos de dominância dos Estados Unidos. A gente consolidou nessa última safra, sendo o maior market share em todos os mercados importadores que importam no mundo. Então, esse caminho de dominação do mercado mundial pelo Brasil não tem volta. A gente vai continuar expandindo, vai continuar investindo em rastreabilidade, a Brapa vai continuar investindo na comercialização e na promoção do algodão brasileiro lá fora. E quando você junta tudo isso, eu acredito que existe um futuro muito legal para a indústria, muito legal para a reputação do algodão brasileiro, e a gente deve ter bastante crescimento daqui em diante. A velocidade desse crescimento, sim, vai ser determinada pelas condições de preço e de lucratividade que a gente consiga alcançar. Mas o crescimento em si, a dominância do mercado externo, é um caminho sem volta e eu estou muito confiante que o Brasil vai continuar crescendo. E como é que está a comercialização nesse momento, Peri, já pensando nessa próxima temporada, na safra 25-26? O 25-26, quando a gente fala com os corretores e com as tradings, alguns falam em 15%, 14%. Eu acho que elas estão ainda lentas e elas estão atrasadas em relação aos outros anos. Mas isso é perfeitamente compreensível. Do ponto de vista do produtor, a gente tem falado isso com os nossos clientes também, que se não houver um basis muito bom, uma razão importante para fazer o negócio, uma modalidade diferente, não há por que vender agora. Eu não acredito de novo numa tragédia muito grande, de uma queda maior nesses preços, porque abaixo desses níveis, ou um pouco abaixo desses níveis, o produtor dos Estados Unidos para de vender, ele tem políticas governamentais que o apoiam e permitem que ele não venda, inclusive protegendo o seu fluxo de caixa. Então, o produtor no Brasil, na minha visão, de uma maneira correta, está vendo a safra 25-26 com bastante parcimônia, está vendendo devagar, está fazendo da maneira que ele tem que fazer e sempre travando os insumos conforme ele vai vendendo. Esse é o grande segredo. Vai vendendo, vai travando seus insumos, vê a sua relação de troca se está. Se estiver favorável, faz. Se não tiver, na minha opinião, nesse momento, não tem pressa e não tem por que sair correndo nem desesperar. Vai fazendo devagar e eu acredito que é isso que o produtor brasileiro tem feito. Peri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Legal, Guilherme. A gente sempre gosta de dar um recado final para o produtor. A situação continua complicada, a gente está vendo algumas definições, esperamos que essas definições aconteçam. Notícia ruim nesse momento é melhor do que indefinição. A gente está perto de ver essas indefinições irem embora para um lado ou para o outro. Então, do ponto de vista do produtor, calma. O produtor que souber e já tiver segurança em fazer derivativos, busca. Quando você tem um cenário de volatilidade baixo como essa, geralmente o mercado de derivativos acaba te dando condições que são boas. Busca. Se você tiver insegurança, não conhecer, quiser saber mais sobre esse mercado, procura a gente nas redes sociais, enfim, no YouTube. A gente vai ter o maior prazer em explicar como isso funciona. Mas é o momento realmente de continuar trabalhando na defesa, continuar preocupado em preservar o patrimônio, garantir uma lucratividade, mesmo que não seja espetacular como foi no passado, uma lucratividade que garanta e que justifique o algodão e trabalhar para continuar crescendo, como o Brasil vem crescendo, como a nossa dominância lá fora vem crescendo, manter essa indústria viva e cada vez mais crescendo e dominando, Guilherme. Esse é o objetivo final. Peri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima. Um abraço forte, Guilherme. Obrigado pelo convite. A gente vai se falando. Uma boa semana, final de semana aí. Esse é o Peri Passotti Pedro, consultor independente de mercado, conversou com a gente para mostrar as movimentações do mercado de algodão, o que tem influenciado os preços neste momento. Peri destacando movimentações bastante lateralizadas para o algodão lá na Bolsa de Nova York, inclusive com essas cotações trabalhando num range de 4 cents por libra-peso desde janeiro de 2025. Peri destacando que nessa semana o uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos até trouxe um relatório que seria altista para os preços, um corte de 400 mil toneladas na produção mundial, 5% menos nos estoques finais do algodão mundial,
mas um cenário de baixa demanda internacional segue pressionando esses preços e aí, portanto, essas movimentações lateralizadas. Olhando aqui para o Brasil, o Peri destacando a boa colheita que vai avançando para a safra brasileira 24-25, com um avanço considerável da comercialização, com preços razoáveis e melhores oportunidades para aquele produtor que se antecipou e conseguiu jogar com o mercado financeiro, conseguir fazer essas movimentações para conseguir travas, conseguir melhores oportunidades de vendas. Já quando a gente olha para 25-26, o Peri destacando que o que vai definir a área vai ser a relação de preços e de custos entre o milho e o algodão para a segunda safra, especialmente lá no Mato Grosso, mas ele acredita no fortalecimento do algodão de áreas de cultivo e aí olhando para a comercialização posterior dessa safra 25-26, um pouco atrasadas, mas num cenário compreensivo de acordo com o Peri, diante desse cenário de preços que a gente tem, a expectativa é que essas vendas possam ir avançando com mais força conforme essa temporada for avançando. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão neste momento as cotações do algodão lá na Bolsa de Nova York. Você vai ver os números aí na tela, mostrando essas movimentações bastante restritas e concentradas que o Peri destacou e explicou aqui pra gente. Contrato outubro 2025 vale 66 cents por libra-peso, uma queda de 0,33%. Dezembro 25 sobe 0,18%, sendo cotado a 67 cents por libra-peso. Março 26 vale 69 cents por libra-peso, alta de 0,16%, e o maio 26 valendo 70 cents por libra-peso, alta de 0,21%. Agora eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.